No que lhe dizia respeito, a maior recompensa já estava em suas mãos. Por isso, mesmo que não conseguisse obter os outros tesouros, não sentia arrependimento. Bang bang. 2 casulos azuis se desintegraram diante dos olhos de Lei Lin, expondo os 2 itens que estavam dentro deles. Lei Lin calmamente levou os 2. A pele de cobra do Void White Ed Snack, usada para fazer a bolsa de couro preta, era macia ao toque e continuamente transmitia uma sensação de calor a Lei Lin. Os desenhos de prata pareciam estar vivos, movendo-se continuamente sobre a superfície da bolsa de couro, emitindo um brilho brilhante e deslumbrante. É digno de ser conhecido como a serpente de olhos brancos do vazio, ou como dizem os rumores, a queridinha do vazio. Uma cobra totalmente crescida tem suas próprias runas espaciais em seu corpo. Lei Lin suspirou de admiração, seus dedos acariciavam constantemente a superfície da bolsa de couro. Que pena que a serpente de olhos brancos do vácuo não seja uma criatura com uma linhagem. Caso contrário, mesmo que este couro tenha sido solidificado pelos antigos magos e tenha perdido toda a sua vitalidade, eu ainda poderia ter tentado purificar sua linhagem sanguínea. Lei Lin suspirou pesaroso e depois olhou para a coisa que parecia um briquete de carvão em forma de favo de mel. Um objeto verde escuro, parecido com uma pérola, estava embutido na superfície do briquete em forma de favo de mel, algo que lembrava um olho e, depois de olhá-lo, Lei Lin sentiu uma leve tontura. Essa coisa é muito estranha. Parece que preciso procurar mais dados no futuro para poder analisar os componentes dessa coisa. Lei Lin pensou vagamente como tal. Um fio de força espiritual esgueirou-se para a superfície da bolsa de couro feita da pele do cobra de olhos brancos batida ao nó no pescoço da bolsa de couro se abriu, expondo um buraco verde realmente escuro. Lei Lin sentiu momentaneamente como se sua própria força espiritual tivesse se trancado em algum espaço estranho. O tamanho desse espaço não era muito grande, era apenas do tamanho de 2 ou 3 quartos. De todos os lados, havia uma vasta extensão de brilho branco. Além disso, as runas espaciais que ele havia visto anteriormente na bolsa de couro estavam continuamente se movendo na superfície. Através de sua força espiritual, Lei Lin sentiu que poderia aparentemente colocar qualquer objeto sem vida neste espaço. Em seguida, ele imediatamente olhou para o briquete de favo de mel ao lado da bolsa. Cheio. O briquete de favo de mel rapidamente desapareceu de sua palma e logo um objeto hexagonal com inúmeras pérolas em sua superfície pairava no espaço que ele havia explorado antes. Este é um sentimento curiosamente incomum. Além disso, o peso da bolsa de couro também não aumentou. Lei Lin pesou a bolsa. Assim que ele estava prestes a fechar a bolsa de couro, uma mensagem foi enviada através de um fio de força espiritual do fundo da bolsa. Sucessor. Parabéns por receber minha obra de arte final, a insaciável Bottomless Pouch. Eu criei este item originalmente para que ele pudesse se tornar um equipamento mágico que permitiria que meu nome fosse conhecido através das eras. Infelizmente, ficou preso ao nível de um artefato mágico de alto grau. Eu espero que você trate isso corretamente e também ajude a atualizá-lo. Um homônimo de mim mesmo, Mapes Mapes. Eu não ouvi falar de tal nome. Ele deve ter sido um mestre de poções desde os tempos antigos. Lei Lin também tomou a medida completa do primeiro artefato mágico de alta qualidade que ele havia tomado em sua posse. Na costa sul, artefatos mágicos de grau inferior foram usados por acólitos e grau medíocre de reis magos. Por outro lado, os magos elementais semi-convertidos e o nível de pico de mage usavam artefatos mágicos de grau médio. Apenas 2 magos ou aqueles genuinamente privilegiados podem ter um artefato mágico de alto grau. Quanto àqueles equipamentos mágicos que eram superiores aos artefatos mágicos, eles eram os tesouros secretos altamente mantidos de todas as grandes facções poderosas. Até mesmo Lei Lin não tinha ouvido falar de nenhuma informação relacionada a eles. E agora,
Até mesmo Lei Lin tinha um artefato mágico de alta qualidade. Apesar de não ser do tipo ofensivo, forneceu-lhe assistência e foi muito mais valioso do que um artefato mágico do tipo ofensivo. Lei Lin olhou de relance para as outras mercadorias nos arredores. Ao redor do balcão negro, havia várias pequenas prateleiras de madeira. Embora não houvesse muitos itens no topo dessas prateleiras, e eles não eram comparáveis aos 3 itens no balcão preto, se eles fossem colocados do lado de fora, eles ainda seriam coisas boas que atrairiam a atenção dos magos elementais semi-convertidos ou até mesmo da classificação de Pico Mage. Desde que estou aqui, todos são meus. Lei Lin riu, e uma grande quantidade de névoa negra se transformou em pequenas cobras, que então subiram nas prateleiras ao redor dele. Uma dúzia de minutos depois, Lei Lin, com uma expressão sorridente no rosto, saiu da loja. Desta vez, sua colheita foi abundante. Mesmo que alguns itens preciosos tenham sido destruídos devido a feitiços mágicos, o que ele havia aprendido equivalia a 80% dos tesouros escondidos. Aqueles vários materiais preciosos por dentro causaram um brilho nos olhos de Lei Lin. Havia até mesmo alguns materiais que seu banco de dados atualizado no momento não tinha nenhum registro. Lei Lin fez uma estimativa concreta de que o valor desses materiais equivaleria a pelo menos 10 milhões de cristais mágicos. Esses recursos são mais que suficientes para me ajudar a avançar e me tornar um mago de classificação 2, e também serão benéficos para mim por um longo tempo. Lei Lin sentiu a bolsa de couro preto que havia sido guardada em seu peito e o sorriso em seu rosto só se intensificou. Seu maior ganho desta vez foi este insaciável Bottomless Pouch, um artefato mágico de alta qualidade do tipo armazenamento. No que diz respeito aos magos de nível 2, eles só podiam obter tal item por sorte, e não podiam ser procurados. Atualmente, a bolsa de couro enfiada no seio de Lei Lin tinha uma superfície empoeirada e desgastada, fazendo com que parecesse um item nada notável. As runas espaciais prateadas ilusórias anteriormente vistas estavam agora completamente escondidas. Depois de receber a mensagem do mestre de poções de dentro da bolsa, Lei Lin pôde controlar facilmente a bolsa de couro e modificou sua forma exterior. Atualmente, quando vista de fora, esta bolsa de couro aparece como uma bolsa de cintura de couro comum, sem ondas de energia. Isso garantiu que as pessoas não associassem essa bolsa a um artefato espacial. Além disso, este espaço tinha um tamanho equivalente a 2 ou 3 quartos. Depois que Lei Lin guardou dentro de todos os bens que ele já havia tirado do depósito, e também acrescentou o material que ele tinha em sua pessoa, tudo isso só ocupava um canto do espaço. Esta bolsa de couro seria de enorme ajuda para Lei Lin em futuras viagens e aventuras. Oh! Roedor! Esse é um sujeito inteligente. Lei Lin viu que Rodente estava desaparecido há muito tempo e que a passagem inteira estava mortalmente parada. O chão da passagem estava coberto de tijolos quebrados e poeira da parede danificada. Em uma região distante, tremores diminutos foram sentidos pelo bombardeio de feitiços. É claro que, durante esse período, na superfície, os magos negros das 1000 mãos da meditação e os magos da luz do Jardim das 4 Estações ainda estavam lutando por seus próprios objetivos. Nada mal, é hora de os magos negros se retirarem. Lei Lin sentiu calmamente seu relógio de bolso dourado, viu a hora e zombou. Ele, que estivera há muito tempo dentro das 1000 mãos intrometidas, sabia que, embora os ataques dos magos negros fossem ferozes no começo, tanto que até os magos brancos não conseguiram resistir, foi apenas porque foram ataques encobertos e súbitos. Após a passagem de algum tempo, a união ligeira dos magos certamente enviaria alguma ajuda. Além disso, os magos negros eram basicamente muito egoístas, e depois de terem conseguido o que vieram para cá, dificilmente estavam dispostos a fazer o máximo no restante da batalha. De qualquer forma,
Giant e o chefe atrás dele devem estar se perguntando por que eu ainda não destruí a consciência do enorme portão de metal. O plano secreto do Eternal River Plains era uma terra muito estável, especialmente em torno dos enormes portões de metal das duas regiões. Lei Lin percebeu que as runas no portão de metal eram muito problemáticas. Além disso, o enorme portão de metal tinha sido feito de algum tipo de metal de recuperação, e tinha a capacidade de recuperação automática. A menos que todo o portão de metal fosse destruído em uma fração de segundo, ou um ataque que fosse um alto grau incomum de poder fosse usado para bombardear o portão, ele se reconstruiria automaticamente. De acordo com as estimativas de Shape, apenas 4 magos da manhã ou magos de níveis mais altos poderiam destruir as entradas para o plano secreto. No entanto, na atual Costa Sul, não se sabia se os magos dessas classes ainda existiam ou não. Lei Lin sacudiu a cabeça e então escolheu um caminho, antes de desaparecer na escuridão. Se um redemoinho de névoa verde espiralou adiante, derrubando o prédio, e causando grandes ruídos enquanto corroía o prédio. Houve um resplendor mágico que passava, e tudo sob a névoa verde ficou preto até o prédio desmoronar. Depois, a névoa verde se transformou em um líquido verde. No meio do nevoeiro verde, Giant esmagava as cabeças dos magos do Force Azons Garden com as palmas das mãos. O que está acontecendo? Porque ainda não detonou? Ele olhou na direção do escritório de Reynolds, seu olhar de impaciência. Se o núcleo da consciência do portão de metal fosse destruído, uma tempestade psionica ocorreria, e a entrada do avião secreto receberia danos irreversíveis. Mas agora? O gigante olhou na direção do portão de metal, onde ainda estava em pé majestosamente no centro da sede do Force Azons Garden. Mesmo que feitiços aleatórios usados pelos magos durante essa batalha tivessem atingido o portão, eles apenas causavam pequenas flutuações, eram como os oceanos dos tempos antigos, escondiam dentro de si um poder enorme e existiam com calma por incontáveis anos. Parece que Lei Lin enfrentou alguns problemas lá dentro. Mas ainda tem um plano de backup. Uma estranha expressão cintilou no rosto de Giant. Dentro do escritório de Reynolds. Nesse momento, da sede do lado de fora do avião, Wade se apressou para cá, junto com alguns magos. Vendo o selo intacto, este magos de cabelos dourados não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. O mentor disse que o selo ainda está intacto e que não há problema dentro da consciência central. Imediatamente, ele gritou com os magos atrás dele, rapidamente: fique de guarda aqui. O nível de perigo é 5A. Este comando é emitido em conjunto pelo mentor Reynolds e eu, o enviado da sede. Concordo, meu senhor. Todos os mágicos atrás dele se curvaram em aceitação, e todos eles se dispersaram para proteger a formação de feitiços dentro do escritório. Todos esses mágicos usavam armaduras de cor vermelho sangue, inscritas com desenhos de ramos espinhosos. Cada movimento deles emitia uma aura sanguinolenta, fazendo os corações dos outros magos palpitarem. Este era o poder central do Force Azons Garden, o Force Azons Corpus. Cada membro dele era um magus poderoso com uma conversão elementar de 60% ou mais. Era proficiente em muitos tipos de técnicas secretas que poderiam aumentar seu poder para o equivalente a uma conversão de essência elementar de 70% ou mais, e também poderia usar cooperativa ataques. Desta vez, se Wade não fosse o enviado da sede, eles provavelmente nem teriam vindo. Meu senhor, devemos também alocar algumas pessoas para ir ao centro de intercâmbio de pontos de mérito. De acordo com informações, anteriormente, o criminoso S-Rank das 1000 mãos intrometidas, trapaceiro de sangue, tinha feito uma aparição lá.